Um excelente dia a todos. Eu me chamo Alisson. Daremos continuidade às aulas de gestão e processo de trabalho no cotidiano. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Quando pensamos em uma das principais empresas que existe hoje no mundo, que é a Google, ela estruturou o seu trabalho sobre a lógica de promover o bem-estar e a qualidade de vida de seus funcionários. A Google ela trabalha com a ideia não de carga horária, ou seja, o indivíduo ele precisa ficar no trabalho dentro do horário que é estipulado, mas com relação ao desempenho, se o indivíduo ele precisa fazer um determinado programa ou precisa escrever um determinado código ou linguagem de programação, ele automaticamente, a partir do momento que ele finaliza esse processo, ele é liberado ou dispensado de realizar outras atividades apenas para preencher o tempo. Ou seja, a pessoa ela não é obrigada a ficar dentro das instituições do Google ao longo desse período. Além disso, eles oferecem um conjunto de ações que possibilitam a qualidade de vida dos seus funcionários, como um grande refeitório para que eles possam se alimentar com comidas que são preparadas por um chefe de cozinha. Eles oferecem um espaço para que os funcionários eles possam dormir no ambiente de trabalho, com redes, puffs, camas. E eles também oferecem um espaço de jogos, games, um espaço para que os funcionários possam assistir série. Então, ou seja, a ideia do Google é justamente trabalhar com a qualidade de vida das pessoas. Automaticamente os funcionários eles tendem a se sentir motivados, mais pessoas elas tendem a querer trabalhar no Google para ter a oportunidade de participar de um ambiente de trabalho assim, o que faz com que cada vez mais a Google seja vista de uma forma positiva no mercado e consiga garinhar novos funcionários, o que fez com que a empresa alavancasse e crescesse, porque ela consegue atrair os melhores. Quando falamos em qualidade de vida, ela pode ser entendida como um conjunto de ações que a empresa pode estar adotando, que envolvem implementações de ações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho, a construção da qualidade de vida. Ela ocorre a partir do momento que a empresa olha para a pessoa como um todo, chamamos de enfoque biopsicossocial. O bem-estar mental e emocional do cidadão ele melhora o seu desempenho, alarga os recursos intelectuais, físicos e sociais de uma nação. Pesquisas mostram que pessoas felizes possuem hábitos saudáveis, menos pressão sanguínea, um sistema imunológico muito mais forte. Ou seja, a própria estrutura do trabalho ela vai impactar diretamente na saúde dos seus funcionários. Quando pensamos na saúde do trabalhador, devemos pensar que as ações de saúde pública elas têm como finalidade o estudo e intervenções com relação às relações entre trabalhador e saúde. Tem como objetivo a promoção e a proteção de saúde e o desenvolvimento de ações de vigilância de risco permanente, analisando as condições de trabalho, o agravo à saúde do trabalhador e a organização à prestação de serviços. O primeiro ponto que eventualmente precisa ser visto é a questão do diagnóstico. O diagnóstico é a avaliação sobre o impacto que a organização de trabalho, cultura e o clima organizacional ela tem na saúde do trabalhador. Então vai ser analisado e avaliado de que forma o ambiente de trabalho, a rotina, as funções e atribuições ela vai impactar a saúde do indivíduo. Depois de ser feito o diagnóstico, é feito o planejamento, no qual é pensado um conjunto de ações e intervenções que tenham como finalidade promover o bem-estar dos funcionários e a qualidade de vida.
O terceiro ponto é a fase de implementação, ou seja, as pessoas descobriram qual é o principal problema. Depois de descobrir os principais problemas, elas pensam em ações e intervenções que visem promover o bem-estar e a qualidade de vida dos funcionários. Implementar todas as ações projetadas na fase de planejamento e, por fim, é feita a avaliação, que consiste em analisar os resultados para saber se aquilo que eles fizeram trouxe benefícios ou não para a saúde do trabalhador. Então, quando pensamos em qualidade de vida, temos que pensar justamente em que ações elas podem ser adotadas e de que forma isso pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. De que forma podemos tornar os nossos funcionários mais motivados, mais engajados para que eles consigam realizar suas atividades e consigam ficar bem e felizes com aquilo que eles se propõem eventualmente a fazer. Até porque quando pensamos, o trabalho ele consome boa parte do tempo das pessoas. Se pensarmos em um trabalho de 8 horas, a pessoa vai passar 1/3 dos seus dias no ambiente de trabalho. Daí a importância de se pensar sobre como tornar esses ambientes melhores. Dojo, ele é um importante autor que passou a estudar a questão do sofrimento e o prazer dentro do ambiente de trabalho. Ele fala que o agente causador das patologias do trabalho tem a ver mais com a pressão do ambiente do que com a questão do trabalho em si. As pessoas elas sofrem frustração com relação às suas expectativas e sonhos não realizados com relação ao trabalho, e isso acaba gerando o sofrimento. Ele acreditava que o sofrimento do trabalho é uma consequência de um ambiente hostil para o trabalhador, constituído pela pressão, pela aceleração de sempre ter a necessidade de produzir, de sempre estar fazendo, a questão da pessoa também ter um ambiente, às vezes, com questões físicas e químicas que também podem contribuir para o adoecimento do trabalhador. A principal vítima na concepção do Deju não é um aparelho psíquico, mas sim um corpo dócil e disciplinado, entregue às disciplinas inertes à atividade laboral, sem defesa, explorado e frágil. Ou seja, ele parte da ideia do primeiro sofrimento que eventualmente existe é justamente o que é feito com as pessoas, no sentido de controlar, moldá-las, tirar a autonomia para que elas possam exercer o fruto do seu trabalho. E depois disso é que são verificadas as causas patológicas. Dentro da premissa dele, o sofrimento no trabalho ele tem 4 vertentes. O sofrimento singular, que é herdado pela história de cada indivíduo, ou seja, tudo aquilo que a pessoa passou, vivenciou ao longo da vida, ela pode gerar traumas ou gerar questões que podem impactar diretamente na qualidade de vida da pessoa. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento atual, que ocorre quando há um reencontro do sujeito com o trabalho, ou seja, acontece pela relação que o indivíduo tem ao longo desse ambiente de trabalho. O terceiro tipo de sofrimento é o sofrimento criativo, quando o sujeito produz soluções favoráveis para a vida, especialmente na saúde. Ou seja, esse sofrimento criativo ele ocorre quando a pessoa ela não consegue pensar em ações que possam melhorar a questão do seu sofrimento. E por fim, o sofrimento patogênico, que aí está ligado a algum tipo de doença que realmente existe, que vai impactar a qualidade de vida e saúde da pessoa. Lembrando que
Um dos principais problemas de saúde que é verificado é a questão do burnout. Primeira coisa que é importante pensar é que a OMS estabelece que a principal causa de afastamento do ambiente de trabalho são doenças psicológicas. Ansiedade, depressão, burnout são as principais doenças que geram afastamento dos indivíduos. Com relação à síndrome de burnout, ela envolve o nervosismo, sofrimento psicológico, problemas físicos como dor de barriga, cansaço excessivo, tontura, estresse, falta de ar. E os principais sintomas são cansaço, dor de cabeça, alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentrar, pensamentos negativos, sentimento de derrota ou de desesperança, de incompetência, alteração de humor, fadiga, pressão alta, dor muscular, problemas gastrointestinais, que está ligado à gastrite nervosa, e alterações no batimento cardíaco. Uma pessoa que ela passa pela síndrome de burnout, ela está em um esgotamento físico e mental com o qual ela nem consegue reagir ou tentar modificar ou pensar em outras soluções com relação ao processo de trabalho. Ou seja, a pessoa está tão ligada naquilo que muitas das vezes ela não consegue raciocinar ou pensar, ou ter forças para conseguir sair dessa situação. E aí vocês podem estar perguntando como poderia fazer para evitar o processo de burnout no ambiente de trabalho. A melhor forma de prevenir a síndrome de burnout são estratégias que diminuem o estresse e pressão no trabalho, contudo, saúde, evitam o desenvolvimento das doenças, assim como ajuda a tratar a síndrome logo no início. A primeira etapa é definir pequenos objetivos profissionais, ou seja, as pessoas elas precisam se sentir valorizadas e se sentir parte do processo de trabalho. Então as ideias das pessoas elas precisam ser ouvidas, acolhidas, participar de atividades de lazer com amigos e familiares, fazer atividades que fujam da rotina, seja um passeio, uma gincana, comer num restaurante, ir ao cinema, conversar com alguém de confiança sobre como está se sentindo, fazer atividade física regular, não consumir bebida alcoólica e não se automedicar. Ou seja, se você estiver sentindo que o seu trabalho está gerando um esgotamento físico e mental, gerando um cansaço, uma sobrecarga, procure ajuda profissional, de psicólogo e de psiquiatras. Existe uma tendência de achar que quem procura ajuda desses profissionais é uma pessoa que é fraca, mas pelo contrário, só uma pessoa forte consegue reconhecer suas próprias limitações e consegue buscar eventualmente ajuda. E ninguém está livre de se sentir dessa forma ou de ter algum tipo de comprometimento ou prejuízo, não só decorrente por questões de trabalho, mas às vezes por questões de vida ou por situações e contextos que a pessoa esteja passando. É muito importante que as pessoas pensem em cuidar não apenas dos aspectos físicos, mas principalmente dos aspectos psicológicos. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. Desejo um dia maravilhoso para todos vocês e até a próxima aula.